O que o Nicolau Maquiavel tem a ver com Jair Bolsonaro? E tu sabia que Maquiavel, na verdade, não era tão maquiavélico assim? Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, para começar esse vídeo, eu vou explicar primeiro duas imposturas intelectuais que a gente comete na fala do dia a dia. O Nicolau Maquiavel foi o autor do livro O Príncipe, que é uma das bases da ciência política. E normalmente quando a gente vai falar que uma pessoa é de má índole, a gente se refere a ela como maquiavélica. Bom, essa expressão ela ficou famosa porque Maquiavel tinha uma frase que dizia que os fins justificam os meios. Só que essa é uma interpretação muito errada do Maquiavel. Na verdade, os fins aos quais ele se referia, na verdade era a paz. Então, para conseguir a paz, valia qualquer coisa. Tem um outro ponto aí. Maquiavel viveu entre 1469 a 1527, na época da Idade Média, do Renascimento. Quem nunca falou assim, nossa, isso é muito atrasado, parece Idade Média, nossa, isso é a Era das Trevas, a gente está voltando para a Era das Trevas. Gente, na verdade, a Idade Média foi um período de intenso avanço científico e intelectual para a humanidade, talvez um dos mais intensos. Então, quando for chamar alguém de maquiavélico, pelo menos tenha em mente que Maquiavel não era tão ruim assim, ele era um republicano. E quando for falar de Idade Média, a Idade Média não era atrasada, então não se refira a ela como um período ruim da história. Mas vamos voltar para Maquiavel. O Maquiavel viveu nesse período de Idade Média e ele era um republicano. Naquele período não existia a Itália, era a Península Itálica. Na verdade, um monte de casas, principados que brigavam entre si e não tinha paz. O Maquiavel defendia essa paz. Ele era um funcionário do governo dos Médici. Naquela época, um governo que durasse 5 anos já era um governo que durava muito. O Maquiavel seria mais ou menos o ministro das Relações Exteriores. Ele ficava por um ano e meio viajando em nome do governo. Quando a monarquia foi instaurada, o Maquiavel foi obrigado a se refugiar, porque ele era um republicano. E aí ele foi para uma pequena propriedade da família dele, onde ele se isolou, e segundo ele confidenciou a amigos íntimos, ele quase ficou louco, porque ele falava que a única coisa que ele sabia fazer era política. Quando os Médici reassumiram o poder, Maquiavel resolveu escrever um tratado para que o príncipe, então, permanecesse no poder ad eterno. Seria mais ou menos um puxa-saquismo? Seria, porque ele queria se reaproximar para poder voltar ao governo. E aí ele escreve o Príncipe. A diferença de todos os outros tratados ou de todas as outras teorias sobre política é que Maquiavel, na verdade, escreve a política como ela é. E aí ele começa a definir alguns pontos. Ele fala que para se manter no poder, tu não pode ser sempre bonzinho. Então, a boa moral, ela tá fora da política. Se tu faz um trato com alguém, tu pode simplesmente esquecer que esse trato existiu se for em benefício do teu permanecimento no poder. Ele falava que os fins justificam os meios porque a Itália vivia em constante atrito. Maquiavel falava também que ser bondoso na política nunca vai funcionar. As maldades tu tem que distribuir todas de uma vez. As bondades aos poucos, para que as pessoas pensem que aquilo é uma constante. Maquiavel falava que para um príncipe permanecer no poder, ele tinha que ter fortuna e virtude. A virtude é a sagacidade, a capacidade de lidar com os problemas, é a ferocidade na política, é a inteligência. E aí, se tu tivesse tudo isso, a deusa romana da fortuna viria ao teu encontro. E aí, aonde que a gente relaciona com o presidente Jair Bolsonaro? No início, em 2018, na campanha eleitoral, a gente pôde ver que o Bolsonaro teve sim até um pouco de virtude, quando ele soube entender o momento político vigente, soube entender o cansaço das pessoas com a velha política, com o que a Lava Jato havia exposto, com a esquerda, e aí o Bolsonaro montou um projeto político que foi aceito por todos. Quando que a fortuna vem para o Bolsonaro? Ela vem a partir do governo dele. O Bolsonaro assume, a campanha não sai dele e ele não apresenta mais a virtude que ele apresentou por pouco tempo durante a política. Então, Bolsonaro até agora, e ainda mais em meio a essa pandemia, a gente vê ele sobrevivendo somente de um movimento de sorte, daqueles 25% que ainda estão do lado dele, e o Bolsonaro está sendo, por enquanto, guiado pela deusa romana da fortuna. Acho que essa é a grande relação que a gente faz com Maquiavel. O Bolsonaro não tem, até então, nenhuma simbologia da virtude para ele, né? O livro O Príncipe, por ironia que pareça, ele só foi publicado depois de 5 anos da morte do Maquiavel, então ele não tem noção do que aconteceu com a obra dele. E no governo atual, resta saber até onde vai
a fortuna de Jair Bolsonaro. Essas negociações com o Centrão, o desrespeito às leis, até onde a deusa romana da fortuna vai guiar o presidente Jair Bolsonaro? Bom, é isso, gente. É uma breve explanação do Maquiavel, do Bolsonaro, da Idade Média. Nunca mais chame ninguém de maquiavélico num sentido tão ruim, porque Maquiavel não era ruim e Idade Média não é a Idade das Trevas. Até a próxima.